Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Viver Mais está no ar e olha só quem eu tenho a alegria de tomar um café hoje, professor, mestre Juarez Leitão. Muito bem-vindo ao Viver Mais. Mas vamos tomar um café, vamos jogar essa conversa, brindar a vida, um brinde à vida. Juarez Leitão, para quem não sabe, historiador, filósofo, escritor, poeta, vice-presidente da Academia Cearense de Letras. O que falta para Juarez Leitão nessa vida? O que está faltando? Falta viver mais. Eu tenho o sonho da longevidade, embora a saúde não tenha me ajudado muito. Sou cardíaco, tive que me submeter à cirurgia, virar uma espécie de BR. O que é BR? Porque eu tenho 4 pontes nos peitos, quer dizer, é uma espécie de BR, né? Levar a vida com humor, mesmo diante desses intempéries, ajuda a superar? Você que é um poeta, é um gaiato, como a gente diz na linguagem cearense, professor Juarez Leitão. Olha, eu olho a vida com muito otimismo e esperança. E o que é importante é que eu não quero nunca perder os meus sonhos. Então, dentro de mim, aquele menino sertanejo que nasceu em fazenda, certo? E que traz o sertão dentro da alma a vida inteira, né? E, então, por isso eu estou sempre no eterno recomeçar, e isso é que alimenta a minha suposta juventude, ou pelo menos desejada juventude eterna. Já escreveu mais de 40 livros ou já chegou aos 40? 43 livros atualmente. Para esse ano, 2 novos livros, 2 biografias. Pode revelar de quem são as biografias? Posso. Para maio, a biografia do Barros Pinho, do poeta Barros Pinho. Poeta, grande meu amigo poeta. Por mais de 40 anos, meu colega na Câmara Municipal de Fortaleza, quando fomos vereadores juntos. E militamos no MDB, no velho Modebra de guerra, durante a ditadura. Então eu estou escrevendo esse livro da história do Barros Pinho com muito amor, com muito prazer. Mas antes da gente dar sequência aqui à nossa conversa com o nosso super convidado de hoje, aqui no programa, a Larissa Belo, que é uma crítica de cinema, dá sempre uma dica de filme. Hoje tem dica de filme, Larissa? Claro que tem, Ian. É uma comédia bem irreverente que fala sobre relacionamento. Daqui a pouco eu conto mais. Retomando aqui a minha conversa com esse garoto, agora, esse ano, você vai fazer 71, professor Juarez? 71. 71 anos. Está pertinho. Agora, dia 11, se não me engano. 11 de março. 11 de março, 71 anos. O que a vida mais ensina? A vida nos ensina a fazer a segunda leitura de tudo, né? Existe uma primeira impressão, que é a impressão, digamos assim, objetiva dos fatos, das notícias, das coisas e das criaturas. E existe a segunda leitura, que é a leitura subjetiva da vida, a leitura da interpretação, certo? Então, assim como a poesia ensina que a vida tem que ser uma eterna transcendência, você tem que enxergar além da pedra, certo? Da dura realidade. Então você tem que olhar com um olhar transformador, um olhar transcendente. Como é que a gente atinge esse olhar transformador, transcendente? Tem que ter a formação em história, em filosofia, ser membro da Academia Cearense de Letras? Ou o senhor acredita que uma pessoa que não tem essa cultura é capaz de ter essa percepção da vida, professor Juarez? Você tem que ter sublimidade. Quando eu vinha subindo as escadas para chegar aqui ao café, eu vi a estátua do Patativa de Assaré. Então, veja só, um poeta épico, um dos maiores épicos da literatura brasileira. Por quê? Porque era um homem que não era apenas um indivíduo, ele era a terra, ele era o canto da raça, ele era a seca ou o inverno grande, ele era o som, a voz e os ecos de sua gente, de seu povo. Quer dizer, o homem que conseguiu como é que se diz, abranger tudo isso nele, na sua alma, na sua personalidade,
para tornar-se assim um poeta épico, era um homem que tinha indiscutivelmente sublimidade. Então, não precisa de estudos, não precisa, e precisa às vezes também. Agora, esta sublimidade que acomete alguns, escolhidos certamente, ela é que faz a transcendência e torna os seres especiais. A vida é muito simples, as pessoas é que complicam? Eu E acho principalmente nessa fase da vida, na passagem do tempo? Olha, a vida pode ser simples e às vezes é tremendamente árdua, mas é preciso que as pessoas entendam que ela não é uma linha reta, ela é uma caminhada ondulante, né? Ela tem as suas oscilações e é preciso que as pessoas se adaptem a essas curvas da vida, né? Eu acho que o melhor exemplo é a água, é o rio. Sim, como assim? O rio, porque veja só, o rio tem um destino, o destino dele é o mar. É o mar, né? certo. Mas no caminho dele, o que é que ele encontra? Ele encontra todo tipo de obstáculos. E o que é que ele faz? Ele enfrenta o obstáculo? Não, ele contorna os obstáculos. Além de escritor desses 40 livros, o professor Juarez Leitão marcou a história dos cursinhos de Fortaleza, foi vereador 2 vezes. Olha, tem muita história para contar aqui. Foi suplente de senador também. Foi suplente de senador também, reforçando isso. A gente vai dar sequência a essa conversa, às histórias, e um profundo conhecedor da história dessa nossa cidade. Eu quero saber bastidores da nossa Fortaleza também. Combinado? Tá, muito bem. Já já a gente volta tomando um café hoje, tendo alegria com esse grande mestre Juarez Leitão. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta, hoje tendo a alegria de tomar um café aqui com o professor Juarez Leitão. O senhor tem se caracterizado, embora seja um poeta, em escrever biografias. Já escreveu do Deusmar Queiroz, agora está partindo para o Barros Pinho. O que essas pessoas, mergulhar na história dessas pessoas, tem lhe ensinado? Bom, eu escrevi biografias de diversas personalidades. Escrevi a biografia do poeta Figueiras Lima. Escrevi a biografia do empresário Vilmar Ferreira, escrevi a biografia do Deusmar Queiroz, estou escrevendo também, concomitantemente com a do Barros Pinho, a do senhor Everardo Vasconcelos, empresário do setor de granjas e avicultura, né? Qual a maior lição, assim, então, que você repassaria para os nossos telespectadores? Olha, é uma coisa impressionante que em 3 casos de empresários que venceram na vida, eles, meninos, tomaram a decisão de vencer. Um deles tinha 7 anos, quando disse um dia para o pai: meu pai, esta vida da roça aqui não é para mim. Nasci para ser comerciante. E o pai não acreditou no menino e coisa e tal, até que um dia ele, roçando lá com a foice, ele acidentalmente se feriu com essa foice. Foi um golpe terrível, se esvaindo e coisa e tal. E o pai conseguiu, raspando a casca do mufumbo, de maneira precária, conseguiu estancar aquela hemorragia e garantiu ao filho: meu filho, a partir de hoje você não vem mais para a roça, você vai seguir o destino que você quiser. E ele me revelou, né, que nasceu naquele dia. Foi preciso um acidente, digamos assim, para ter essa sacudida. Nesse caso, né? esse menino tinha 14 anos. No dia desse episódio, ele tinha 14 anos. Mas desde os 7, que ele saía de casa em casa vendendo ovos, qualquer coisa, ele dizia que era um comerciante. E o pai nunca acreditou, mas quando, aos 14 anos, quando aconteceu o acidente, ele achou que aquilo foi o batismo de fogo dele, né? Veja só essa história do batismo de fogo.
o poeta Figueira Lima, que portanto tinha uma vocação completamente diferente da do Vilmar Ferreira, essa que eu acabei de contar. Sim. Esse personagem era o Vilmar Ferreira, o dono da Aço Cearense, né? Agora, esse mesmo alumbramento, esse achado, esse estalo de Vieira, aconteceu com o poeta Figueira Lima. Ele tinha 9 anos, estava no colégio do Crato, quando brincava com os amigos no recreio, começou a chuviscar. Ele e um colega se abrigaram debaixo de uma árvore que tinha no pátio do colégio. Veio um raio. O raio partiu a árvore, matou o colega dele. Uau. E desceu uma ponta desse raio. Sim. O raio se bifurcou, matou o colega dele, e uma ponta desceu por detrás da cabeça dele, fez uma cicatriz que ele guardou pela vida toda, foi até o pé dele, as tachinhas do sapato foram extraídas por aquela energia, né? E ele caiu desmaiado, foi socorrido, sobreviveu, e ele dizia na sua poesia que naquele momento ele foi iluminado para ser poeta. Né? Nossa, Figueiras Lima. Figueira Lima, ele disse que recebeu a iluminação dele ali. Mas ele não tinha descoberto ainda a vocação. Só descobriu no dia que ele desejou apanhar uma estrela. Ele diz, era menino, olha o poema, era menino. Um dia olhei o céu, longe as estrelas, e eu tive uma vontade imensa de colhê-las. Estava decidido o meu destino. Que lindo! Bom, pelos personagens que você tão bem colocou nas biografias, ambos tiveram que passar por uma dificuldade para despertar para a vocação, para valorizar a vida. Você disse, professor Juarez Leitão, que teve um problema de saúde há 2, 3 anos. O que mudou depois dessa sacudida? Bom, eu sou muito descuidado com a alimentação. Tive a sorte de não aprender a fumar, porque quando a gente aprende a fumar, 14, 15 anos, eu estava no seminário. Eu passei 7 anos no seminário, 5 no seminário de Sobral e 2 no seminário da Prainha. Então, pelos 14, 15 anos, eu estava no seminário e era proibido fumar. Então, eu não aprendi a fumar. Isso foi fundamental. Se eu fosse fumante, possivelmente teria morrido no infarto. Não teria sobrevivido ao infarto. Agora, outra coisa. Eu também sempre fui muito comedido com beber. O meu organismo não suporta um quarto uísque. Eu parava no terceiro porque começava a me incomodar, a me sentir mal. A cerveja, eu só gosto do primeiro copo, se tiver, como se diz, estupidamente gelado. Depois do primeiro copo, me dá uma sensação de enchimento. Então, pelo fato de me poupar de bebida e cigarro, e talvez isso tenha me salvado a vida. Mas tem um outro vício que me prejudicou fundamentalmente, foi o vício da gula. Eu sou um glutão, como demais e coisa e tal. Quer dizer, não resisto... É um bom gafo, como se diz. Um bom gafo, mais do que um bom gafo, um exagerado, né? Então, eu estou desde os 35 anos que eu estou acima do peso. Até os 35 anos, eu era magro, muito magro. O meu irmão falava de mim, disse assim, ele era tão magro, mas tão magro, que o pijama dele só tinha uma lista. Tão magro que ele era. Mas depois dos 35 anos eu comecei a engordar. Desandei a engordar e não tenho comedimento. Isso me prejudicou. Mas aí o que você aprendeu, professor Juarez Leitão? O que mudou depois dessa sacudida? Teve um infarto, teve, como diz, na beira da morte, né? Repensou? Tá comendo menos? No começo sim, mas de vez em quando eu me esqueço disso. Recaiu. Todas as vezes que eu tenho tensão. Por exemplo, escrevendo, como hoje, eu acordei 5 horas da manhã e fui escrever. Estou escrevendo. Então aquela tensão lá de produzir o texto e coisa e tal, aquilo termina a gente comendo mais do que deve. Agora, eu resolvi
atender aos avisos. Por exemplo, eu subi essa escada, ainda agora, uma escada bem de grande, 3 ou 4 lances, né? 3 então, andares. Então essa escada me cansou. Quer dizer, geralmente eu não forço a barra. Né? De primeiro eu forçava a barra, mas andava exageradamente na beira-mar, eu ando, mas quando tenho cansaço, me aquieto e me submeto à minha insuficiência cardíaca. Aos né? seus limites, está Eu respeitando os seus Eu limites. sou um cardiopata grave. Eu tenho 4 pontes e 2 stents. E ainda tenho umas artérias para resolver, ainda não foram resolvidas, porque eu estava com 8 artérias prejudicadas. Nós agimos sobre 4. As outras são marginais e não teria necessidade aguda de intervir, nem eu suportaria. Bom, mas é o coração que está aí dando esses sustos. A mente continua muito boa, afinal de contas, membro da Academia Cearense de Letras, um contador de história, formado em filosofia, professor Juarez Leitão. No próximo bloco a gente conversa mais sobre os bastidores, as histórias. Não sei se é o livro Sábado Estação de Viver. Que relata um pouco das histórias da nossa... Da boemia da cidade. Da cidade. Então, já quer conhecer mais Fortaleza, a gente vai tentar aqui com o professor Juarez Leitão. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta, você já sabe, conversando com o professor Juarez Leitão. Quem não foi seu aluno, hein, professor Juarez, nessa cidade? Muita gente. Eu vou dizer, quem foi para a universidade ou tentou a universidade, dificilmente me escapou. Se foi para a escola privada, né? Ensinou em todos os cursinhos? Em todos os cursinhos. História, né? História. Foi dos pioneiros, dos anos 60 ainda e tudo mais. Quer dizer, comecei em 67, com 19 anos. Então, o prefeito foi meu aluno, a ex-prefeita... Qual prefeito? O prefeito atual, Roberto Cláudio, foi meu aluno. O Ciro Gomes foi meu aluno, o Cid Gomes foi meu aluno. Nossa. A vice-governadora foi minha aluna. A Isolda Serra. A Isolda Serra. Que é Sela. Isolda então, Serra. É difícil a pessoa me escapar. O empresariado da cidade, quase todos eles foram meus alunos. Você também, além da Academia Cearense de Letras, do Instituto do Ceará. Do Instituto do Ceará, promove um café com tapioca com os intelectuais da cidade. Nossa, é muito aprendizado. Mas antes disso, vamos saber qual é a dica de filme de hoje da Larissa Belo. Oi, Ian, minha dica de hoje é a comédia irreverente Simplesmente Complicado. O filme é estrelado pela Meryl Streep, que faz o papel de uma personagem que está divorciada há 10 anos, e o ex-marido é interpretado pelo ator Alec Baldwin. Eles têm uma relação bem tranquila entre eles, apesar do personagem de Alec Baldwin estar se relacionando com uma mulher bem mais nova do que ela. Tudo vai bem na história até que ela começa a se interessar e se envolver com um personagem vivido pelo ator Steve Martin. Esse novo relacionamento dela acaba provocando um pouquinho de ciúme no ex-marido e um belo dia, na festa de formatura do filho deles, eles acabam bebendo um pouco demais e acidentalmente acabam indo para a cama e dormindo juntos. A partir daí, o filme tem uma sucessão de situações muito hilárias e vai falar dessa questão da separação, do divórcio e dos relacionamentos de uma maneira muito irreverente. É um filme descontraído e que vai fazer todo mundo se divertir bastante. A minha dica de hoje, então, Ian, é o filme Simplesmente Complicado. E se você gosta de cinema e de filmes, eu te convido a conhecer o meu blog, cineemfoco.blogspot.com, que também está no Instagram. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Valeu, Larissa, obrigada. Bom,
Seguindo aqui o nosso café, já que a gente está tomando café aqui, uma vez por mês vocês se reúnem para falar de poesia. Como é esse encontro? O que isso favorece para viver mais? Bom, quando eu me infartei e fui operado, fiquei em casa e os amigos vinham me visitar. E como eu resolvi não servir bebida alcoólica nessas visitas, e sim café com tapioca. Ai, que delícia! Então, cada vez mais vinha gente e tudo mais, daí nós resolvemos sistematizar o encontro. Numa época que as pessoas não conversam mais, que fica todo mundo no celular e tudo mais, nós resolvemos fazer um encontro mensal chamado a Tapioca Amiga, Café da Tapioca Amiga, e reunir as pessoas para conversar. Então se reúne ali... Lá é proibido o celular, professor Juarez? É, proibido o celular. Ninguém usa o celular, a não ser com urgências, né? Para urgências definitivas. Então, mas veja, nesse encontro, desse encontro participam jornalistas, escritores, políticos, ex-políticos, geralmente, por exemplo, nunca perdem os ex-prefeitos Cambraia, Luiz Marques, Lúcio Alcântara, ex-governadores Lúcio Alcântara e Gonzaga Mota, desembargador Francisco Gomes de Moura, sempre Frai, e jornalistas, vários jornalistas, o presidente da Academia Cearense de Letras, agora presidente, o presidente do Instituto do Ceará, quer dizer, então é um encontro de sabores e inteligente, sabores e saberes, né? E os encontros, essas reuniões são temáticas. Por exemplo, quando morreu o Belchior, na semana seguinte, no encontro seguinte, fizemos uma homenagem ao Belchior. Daí levamos o primeiro que empregou o Belchior, colega de infância, esse pessoal todinho, todo mundo ia contar a história do Belchior. Hoje Fortaleza, dá saudade da Fortaleza dos anos 30, 40, 50? Como é que você faz esse comparativo? A história é dinâmica, ela dá saltos constantes e ela avança no tempo. E o tempo deve ser sempre tomado como um parceiro, um cúmplice de cada um, e não um inimigo. Tem gente que fica resmungando contra o tempo. No meu tempo não era assim. Então, por isso, a história tem que ter dois olhos, um no passado e outro no presente. E saber respeitar, com análise crítica, comparativa, o ontem e o hoje. Eu gosto muito de contar o ontem, para que as novas gerações conheçam como foi formada o tempo contemporâneo. Quer dizer, não existe... O tempo ele não desce como um relâmpago, ele é lentamente construído. Então é necessário que as novas gerações entendam que elas são continuadoras, elas são consequência, mas também estão gerando causas para a outra geração. Então por isso eu gosto de contar o passado, para eles verem as dificuldades e o pitoresco também, o lado hilariante e difícil da vida. Como é que essa realidade atual foi construída? Aqui, a gente está no Centro Cultural Dragão do Mar. Aqui começou a história dos armazéns, né? Aqui era vizinha a casa do Mr. House, né? Que era um cientista que estudava as secas do Ceará e tudo mais, etc., o inglês. E aqui eram os armazéns dos boris dos exportadores, né? Vejam só. E ali pela ponte dos ingleses, que é a ponte metálica? Não tinha porto. Não tinha o porto do Mucuripe, passou bem 100 anos para ser construído. Nossa, né? Então todo mundo tinha que pegar o navio lá longe, lá na quebra do mar. Então tinha a ponte, você ainda tinha que pegar a jangada para ir para lá. Nossa. Muitas vezes você pegava um banho de mar antes quando o mar estava revolta, antes de chegar no navio, né? Pois bem, então essa região aqui era uma região de, digamos assim, de armazéns, né? Por exemplo, o bode Ioiô, ele dormia aqui, nessa região. Sério? E ele saía daqui para ir à Praça do Feira. Ele foi comprado pela empresa Rosberg Company, quer dizer, e ele foi poupado de um sacrifício, porque compraram, era uma empresa que exportava peles, né? Então, quando os fragelados, em 1915, entraram na Praça do Ferreira, e o gerente dessa empresa estava presente, bebendo junto dos boêmios ali, então, resolveu comprar o bode para ajudar os fragelados, mas para tirar a pele dele. Mas o bode se tornou tão encantador, permitiam que ele entrasse no Teatro José de Alencar.
certo? E ele estava nas rodas palestreiras da praça. E quando o camarada contava uma piada sem interesse, ele dava uma amarrada na pessoa. E a inauguração do Cine Moderno de 1921, demoraram nos discursos lá, demoraram demais. O bode foi lá e comeu a fita da inauguração. O bode olhou. Professor, essa memória é de uma pessoa que lê muito, datas, é impressionante, né? 70 anos de vida. É preciso vocação primeiro, e gostar. Quer dizer, eu gosto e leio sempre a Crônica da Cidade. Então, eu para fazer esse livro, Sábado, Estação de Viver, que é um livro de quase 600 páginas, imensa, eu pesquisei 4 anos, né? Você tem medo de alguma coisa com a passagem do tempo, professor Juarez Leitão? Tenho medo de doenças, dessas doenças que não matam a gente de repente. Eu queria morrer de uma chapuletada só. Ou então durante o sono, como dizia meu amigo Dorian Sampaio, que morreu, foi beneficiado, agraciado com a morte bem durante morrida, o sono. né? Agora, a morte humilhante, aquela da doença longa, que você vai definhando, aquela que você fica todo entubado, morre longe da família, no hospital e tudo mais. Aquela morte humilhante, é muito chato isso. Não, né? Mas não falar de morte não, a gente está falando de viver mais. Posso lançar aqui um desafio? A gente já está na reta final aqui do programa. Dá para encerrar com um poema seu ou de alguém que você admira? Dá para a gente fazer encerrar aqui? Eu e o Lustor da Costa fomos um dia visitar o Padre Oswaldo Chaves, que é o velho professor lá de Sobral, está com 96 anos. E um dia nós fomos lá a Sobral, o Lustosa gostava de mostrar a biblioteca que tinha o nome dele, e fomos visitar o Padre Oswaldo. Daí o Lustosa perguntou: Padre Oswaldo, o que é que o senhor tem lido ultimamente? Ele disse: eu leio isso aí. Daí mostrou vários livros. Ele disse: e poesia? Ele disse: eu tenho visto coisas assim. Amar-te predileta, recitou o padre. Amar-te predileta é galopar no céu, piso estrelas e sóis, um raio é meu corcel, pastorei os relâmpagos, as nuvens apacento, na cauda dos cometas vou amarrando os ventos. Sou o mágico de Oz, o gênio e a fada, e escapo da lâmpada para servir-te amada. Transmudo barro e mel, a brisa em mineral. O universo infinito agora é meu quintal. Aí o Lustor disse: Padre Oswaldo, terminou, deixa eu falar. De quem é esse verso? De quem é esse poema? É do poeta Juarez Leitão. Disse aqui pra mim. E eu me emocionei, fiquei vermelho como um pimentão. E o Lustor disse: Padre Oswaldo, pelo amor de Deus, decore qualquer besteira minha, porque eu tô passado de inverno, deixa de feira da mãe. Quer dizer... Professor, você está nas redes sociais? No Facebook, não. No Instagram, é só nos e-mails e no WhatsApp. Pronto, então nós estamos nas redes sociais, você acha Ian Gomes no Instagram, já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Professor, foi uma alegria, um aprendizado. Foi um prazer pra mim. Muita saúde para nós, tá? O Viver Mais de hoje termina aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.